Olá, amigos investidores! Hoje vamos falar sobre a poupança, que apesar de ser o investimento mais conhecido e mais popular do Brasil, ainda tem muita gente com a dúvida, tanto quanto a nova rentabilidade, quanto a velha rentabilidade, como é que ficou, e outras dúvidas em geral. Eu gosto sempre de começar analisando os investimentos pelos pontos positivos e negativos, então vamos lá. Os principais pontos positivos ou vantagens da poupança são, em primeiro lugar, a simplicidade, um investimento muito fácil de se entender, tanto a velha quanto a nova rentabilidade, o baixo risco, uma vez que o investimento é garantido até R$70 mil por CPF e por instituição financeira. Eu posso, por exemplo, botar R$140 mil investido na poupança, dividir em duas instituições financeiras, e meu valor vai estar totalmente garantido por um órgão do governo chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E também a gente não pode deixar de lembrar em isenção do imposto de renda para a pessoa física. Já as pessoas jurídicas são tributadas com investimentos a partir de R$50 mil, numa tabela que varia de 15% a 22,5%. As desvantagens da poupança são basicamente duas. A primeira delas é que a rentabilidade é mensal, diferente do CDB e dos títulos públicos em que ela é diária. E essa rentabilidade mensal causa um grande prejuízo para a gente, porque se a gente sacar o valor antes, a gente vai perder toda a rentabilidade do nosso investimento. Por exemplo, se a gente deposita o valor na poupança no dia 1º de janeiro, por exemplo, a gente só vai ter direito ao rendimento no dia 1º de fevereiro. Se a gente retirar no dia 29 de janeiro, por exemplo, a gente vai ter perdido toda a rentabilidade desse período que a gente deixou o dinheiro aplicado. E outra delas é a inflação, que como a inflação anda meio descontrolada esses meses, ele vai comendo quase todo o rendimento da poupança, te dando um ganho real muito pequeno. Quanto às rentabilidades, é importante lembrar que a rentabilidade antiga continua valendo para quem tem depósito em conta poupança anterior à mudança, que foi em maio de 2012. A rentabilidade antiga garantia ao investidor 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Por exemplo, se a aplicação de um ano, tá? Você aplica R$500, a rentabilidade garantida pelo governo é de 6%. São R$30 dos 500 que você aplicou. A taxa referencial, que é divulgada pelo governo, foi de 0,028 ao ano, que deu mais 14 centavos. Então você ia resgatar no final da aplicação os seus R$500, mais os 30 da rentabilidade garantida e mais os 14 centavinhos da taxa referencial, num total de 530 com 14. Já a nova rentabilidade da poupança não tem mais nenhum valor garantido. A rentabilidade dela agora é atrelada à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Essa mudança foi feita para que possa cair o percentual anual da taxa Selic, que é a mesma taxa utilizada para medir o custo dos financiamentos bancários. Qual que é a importância disso? Para uma empresa poder desenvolver e gerar riqueza para o país criando empregos, é necessário ela fazer financiamentos para comprar bens de capital. E para isso, quando a taxa Selic está muito alta, o custo do investimento é muito alto e elas acabam não comprando essas máquinas, não gerando emprego e assim não gerando desenvolvimento. Bom, voltando à rentabilidade, a nova rentabilidade paga 70% da taxa Selic, que hoje está em 7,25 ao ano. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior. A gente vai aplicar R$500 com uma taxa Selic de 7,25 vezes os 70%. São 5,065 ao ano, que nos dão R$25,37 e mais a TR de 0,028, nos dando 14 centavos. Sendo assim, a gente vai ter os nossos R$500 para resgate e mais os 25,51 da rentabilidade. Vamos então para as principais dúvidas que a gente recebe no nosso site por e-mail. Primeira delas, quanto lucro eu terei? É muito fácil. É só você pegar em qualquer jornal, jornal eletrônico, de papel, revista, a taxa que ela está pagando. Hoje dá 0,4123. Você multiplica isso esse percentual pelo valor que você tem, vezes os meses que você vai deixar esse capital investido. Segunda, qual banco escolher? Gente, todos os bancos para poupança são igual. Esse é um investimento regulamentado pelo governo. Todos eles vão lhe oferecer a mesma rentabilidade, todos eles não têm nenhum custo, são todos iguais. Então você deve escolher o banco que você mais gosta ou que fica mais perto da sua casa. Terceira, por que dividir os valores altos em mais de um banco? Como a gente explicou anteriormente,
Os investimentos em poupança são garantidos até R$70 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. E isso difere por instituição financeira. Então, se você tiver os R$140 mil que a gente deu exemplo, divide em 2 instituições financeiras. Assim você vai estar 100% garantido. Até que quantia é bom deixar na poupança em vez de fazer outra aplicação? Como as taxas de juros estão caindo, isso que levou à mudança da poupança, a rentabilidade dos CDBs e fundos de renda fixa também cai. Então, continua o mesmo critério de antes. A não ser que você seja um especialista em investimentos ou você queira arriscar um pouco em renda variável, até R$50 mil mais ou menos é sempre indicado deixar na poupança. É mais vantagem aplicar na poupança ou em consórcio? Gente, consórcio não é aplicação, consórcio é uma despesa. Na poupança você está recebendo juros para guardar o seu dinheiro. O consórcio, você está pagando juros para alguém guardar o seu dinheiro. É preciso ter conta corrente? Não, não é preciso ter conta corrente. O cartãozinho que você recebe da conta poupança, ela serve só para a movimentação daquela conta, para retirar extrato de rentabilidade, tirar o saldo, saques, depósitos, enfim. Ela não emite talão de cheques, não tem cartão de crédito, por isso ela não tem nenhum custo. Não precisando assim ter uma conta corrente. O que acontece com as aplicações feitas no dia 29, 30 e 31? Elas são creditadas à rentabilidade no primeiro dia do próximo mês. Por exemplo, você aplicou no dia 30 de janeiro, dia 30 de fevereiro não tem, então vai acontecer a rentabilidade da sua poupança no dia 1º de março. Qual o valor mínimo para abertura de conta poupança? Não tem valor mínimo. O que é a taxa referencial? A taxa referencial é uma taxa divulgada pelo governo. Tá? Não é muito importante a gente estudar aqui porque ela é bem complexa. Sua dúvida não foi respondida ali em cima? Manda pra gente, atendimento@topinvest.com.br. A gente responde bem rapidinho e sem custo algum. Pessoal, a gente agradece. Se vocês quiserem curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter, inscreva-se no nosso canal. E por hoje era isso. Bons negócios a todos.